O tubarão se move na escuridão absoluta, a 600 metros abaixo da superfície do Oceano Ártico. A temperatura da água é de 1 grau Celsius, fria o suficiente para que qualquer animal normal morresse de hipotermia em minutos. A pressão a essa profundidade esmagaria um ser humano. O tubarão não se importa. Ele nada nessas águas há mais tempo do que os Estados Unidos existem como país. Há mais tempo do que Shakespeare escreveu suas peças. Há mais tempo do que a imprensa foi inventada. Este tubarão, em particular, nasceu por volta do ano de 1505. Isso não é uma estimativa. É baseado na datação por radiocarbono da lente do seu olho, uma técnica que mede isótopos atômicos remanescentes dos testes de armas nucleares na década de 1950. O tubarão já tinha 400 anos quando as bombas explodiram. Sobreviveu a 500 anos de história humana, sem envelhecer como outros animais. Suas células não se deterioraram. Seus órgãos não falharam. Seu DNA não acumulou o tipo de dano que mata todos os outros vertebrados da Terra, muito antes de completarem 100 anos. Eis a questão que revela algo profundo sobre os limites da biologia. Como pode o tubarão da Groenlândia viver mais de 500 anos, quando todas as leis da biologia celular dizem que isso deveria ser impossível? Porque quando você entende a resposta, quando você vê os mecanismos específicos que permitem a esse animal enganar a morte por meio milênio, você percebe que o envelhecimento não é inevitável. Não é uma lei fundamental da natureza que determine que todos os seres vivos devam se decompor e morrer. O envelhecimento é um conjunto de processos biológicos. E o tubarão da Groenlândia desenvolveu maneiras de desacelerar esses processos a um ritmo tão lento que parece contradizer tudo o que sabemos sobre o funcionamento das células. Isso é biologia extrema. E quando você vir como eles fazem isso, entenderá por que os cientistas que estudam esses tubarões podem ter encontrado a chave para entender o próprio envelhecimento. Ao largo da costa da Groenlândia, pesquisadores acabaram de içar para dentro de seu barco um enorme tubarão. Ele tem 4,8 metros de comprimento, pesa mais de 900 quilos e se move tão lentamente que, a princípio, pensaram que estivesse morto. Mas não está morto. Apenas opera em uma escala de tempo que faz outros predadores parecerem frenéticos em comparação. O tubarão da Groenlândia é a espécie de tubarão mais lenta já registrada. Sua velocidade máxima é de aproximadamente 2,6 km por hora. Isso é mais lento do que um ser humano caminha. Uma foca, uma de suas principais presas, pode nadar a 24 km por hora. Um nadador humano consegue ultrapassar um tubarão da Groenlândia sem muito esforço. E, no entanto, esses tubarões caçam focas com sucesso. Eles pescam. Eles sobrevivem como predadores de topo em um dos ambientes mais hostis da Terra, apesar de se moverem como se estivessem em câmera lenta. Isso não faz sentido. Predadores devem ser rápidos. A velocidade é como se captura a presa. A velocidade é como se evita virar presa. Todos os predadores bem-sucedidos da Terra, leões, falcões, marlins, orcas, evoluíram para serem mais rápidos que seus competidores. Com exceção do tubarão da Groenlândia, o tubarão da Groenlândia evoluiu para ser lento, deliberadamente, sistematicamente lento. E essa lentidão está diretamente ligada ao motivo pelo qual ele vive 500 anos. Porque foi isto que os pesquisadores descobriram quando começaram a estudar o metabolismo do tubarão da Groenlândia. Esses animais operam no nível mínimo de energia necessário para sobreviver. A frequência cardíaca deles é de cerca de 20 batimentos por minuto. O coração de um tubarão branco bate de 40 a 50 vezes por minuto. O coração humano bate de 60 a 100 vezes por minuto.
O coração do tubarão da Groenlândia bombeia sangue metade da velocidade de outros tubarões, fazendo o mínimo necessário para manter os tecidos oxigenados. Sua taxa metabólica, a velocidade com que suas células queimam energia, está entre as mais baixas já medidas em qualquer predador ativo. Eles consomem oxigênio a taxas que são pouco superiores às de animais em coma. Tudo em sua fisiologia é ajustado para usar o mínimo de energia possível. Eles nadam lentamente para conservar energia. Digere os alimentos lentamente, levando semanas para processar uma única foca. Crescem lentamente, adicionando talvez meio centímetro ao seu comprimento por ano. E isso é importante porque existe uma relação fundamental na biologia entre a taxa metabólica e a expectativa de vida. É chamada de teoria da taxa de vida e funciona assim. Quanto mais rápido o metabolismo de um animal, menor será a sua expectativa de vida. Pense em um rato. Um rato tem uma frequência cardíaca de 600 batimentos por minuto. Seu metabolismo é acelerado, queimando energia a uma velocidade incrível. E os ratos vivem, no máximo, 2 anos. Agora, pense em um elefante. O coração de um elefante bate 30 vezes por minuto. Seu metabolismo é lento, queimando energia de forma eficiente. E os elefantes vivem de 60 a 70 anos. Esse padrão se repete em quase todas as espécies animais. Metabolismo acelerado resulta em vida curta. Metabolismo lento resulta em vida longa. Mas o tubarão da Groenlândia leva isso a um extremo que não deveria ser possível. Seu metabolismo é tão lento que, de acordo com a teoria da taxa de vida, ele deveria viver mais do que qualquer outro vertebrado na Terra. E funciona mesmo. Por uma margem quase inacreditável, o tubarão da Groenlândia mais velho já registrado, com base na datação por radiocarbono, tinha aproximadamente 512 anos quando morreu. Isso não é apenas mais velho do que qualquer outro tubarão. É mais velho do que qualquer outro vertebrado já documentado. Mais velho do que as baleias da Groenlândia, que podem viver 200 anos. Mais velho do que as tartarugas gigantes, que vivem no máximo 190 anos. Mais velho do que qualquer peixe, qualquer réptil, qualquer mamífero, qualquer ave. O tubarão da Groenlândia é o animal vertebrado mais longevo da Terra. E consegue isso através de uma supressão metabólica tão extrema que suas células funcionam basicamente em modo de economia de energia por 5 séculos. Mas o metabolismo lento por si só não explica uma expectativa de vida de 500 anos. Porque mesmo metabolismos lentos produzem resíduos. Mesmo células eficientes geram subprodutos tóxicos. Mesmo o uso mínimo de energia causa danos oxidativos ao longo do tempo. Este é o problema fundamental do envelhecimento. Suas células queimam um combustível para criar energia. Esse processo gera radicais livres, moléculas instáveis que danificam o DNA, as proteínas e as membranas celulares. Ao longo de décadas, esse dano se acumula. As células param de se dividir corretamente, os tecidos se degradam, os órgãos falham. Você envelhece. Todos os animais lidam com isso. Mesmo os metabolismos mais lentos não conseguem evitar completamente. Então, como o tubarão da Groenlândia sobrevive a danos oxidativos por 500 anos sem que suas células se desintegrem? A resposta reside em algo tão estranho que, quando os pesquisadores a descobriram pela primeira vez, pensaram ter cometido um erro em sua análise. O tubarão da Groenlândia possui proteínas que não se decompõem, de forma alguma, durante séculos. Em um laboratório de pesquisa em águas profundas, cientistas examinam amostras de tecido de tubarões da Groenlândia de diferentes idades. Eles analisam as proteínas nas células musculares, nas células cardíacas e nas células oculares, tentando entender como essas proteínas mantêm sua estrutura ao longo de períodos tão extremos.
O que eles descobriram contradiz os princípios básicos da bioquímica. As proteínas normais têm um prazo de validade. Elas são danificadas por oxidação, radiação e pelo simples desgaste. As células lidam com isso, degradando constantemente as proteínas antigas e sintetizando novas. A renovação proteica é um dos processos fundamentais da manutenção celular. Mas nos tecidos do tubarão da Groenlândia, algumas proteínas praticamente não sofrem renovação. Elas foram sintetizadas quando o tubarão era jovem e continuam funcionando corretamente 400 ou 500 anos depois. Isso não deveria funcionar. As proteínas são moléculas delicadas. Elas são dobradas em formas tridimensionais específicas que determinam sua função. Se essa forma for danificada, a proteína para de funcionar. É como uma chave torta que não encaixa mais na fechadura. De alguma forma, as proteínas do tubarão da Groenlândia resistem a esses danos. Elas mantêm sua forma e função em escalas de tempo que destruiriam proteínas em qualquer outro animal. O mecanismo parece envolver algo chamado resistência à glicação de proteínas. A glicação ocorre quando os açúcares se ligam às proteínas, obstruindo sua estrutura e impedindo seu funcionamento adequado. É uma das principais causas do envelhecimento em mamíferos. Diabéticos apresentam glicação acelerada, razão pela qual o diabetes causa sintomas de envelhecimento precoce. A maioria dos animais possui alguma defesa contra a glicação, mas ela é imperfeita. Ao longo de décadas, os danos causados pela glicação se acumulam. As proteínas ficam pegajosas e disfuncionais. Os tecidos se degradam. Os tubarões da Groenlândia desenvolveram proteínas com estruturas moleculares que tornam a glicação praticamente impossível. Os sítios de ligação onde os açúcares normalmente se ligariam são, de alguma forma, protegidos ou modificados. O mecanismo exato ainda está sendo pesquisado, mas o resultado é claro. Suas proteínas não ficam obstruídas da mesma forma que as nossas. Elas resistem a um dos processos fundamentais de envelhecimento que destrói a função celular em todos os outros vertebrados. Mas a estabilidade das proteínas é apenas a primeira linha de defesa. Porque mesmo que as proteínas não se degradem, o DNA ainda sofre danos. E o dano ao DNA é indiscutivelmente o mecanismo de envelhecimento mais crítico de todos. Seu DNA contém as instruções para a construção de todas as proteínas do seu corpo. Cada vez que uma célula se divide, ela precisa copiar esse DNA perfeitamente. Mas a cópia não é perfeita. Erros acontecem. A radiação ultravioleta causa mutações. Substâncias químicas tóxicas danificam os pares de bases. Radicais livres provenientes do metabolismo normal quebram as cadeias de DNA. As células possuem mecanismos de reparo, máquinas moleculares que examinam o DNA em busca de danos e o corrigem. Mas esses mecanismos de reparo também não são perfeitos. Com o tempo, os erros se acumulam. O DNA danificado leva a proteínas danificadas, o que leva à disfunção celular, que leva ao envelhecimento. É por isso que as taxas de câncer aumentam com a idade. Mais anos significam mais danos ao DNA, o que significa maior probabilidade de uma célula acumular mutações suficientes para se tornar cancerosa. No entanto, os tubarões da Groenlândia vivem 500 anos sem apresentar taxas descontroladas de câncer. Eles não são imunes ao câncer. Tumores foram encontrados em alguns espécimes, mas não morrem da doença nas taxas que se esperaria para animais com 5 séculos de danos acumulados no DNA. Como isso é possível? A resposta parece envolver sistemas de reparo de DNA dramaticamente mais eficientes do que os encontrados em outros vertebrados. Pesquisadores identificaram genes em tubarões da Groenlândia que codificam versões aprimoradas de proteínas de reparo de DNA encontradas em outros animais. Essas proteínas de reparo aprimoradas funcionam mais rápido e com mais precisão
do que suas contrapartes em espécies de vida curta. Elas detectam mais erros. Elas reparam mais danos. Elas mantêm a integridade do DNA em escalas de tempo que resultariam em acúmulo catastrófico de mutações em qualquer outro animal. Mas, eis o que torna isso verdadeiramente notável. Esses sistemas de reparo não consertam danos aleatoriamente. Eles parecem priorizar genes críticos, aqueles que codificam proteínas essenciais para a sobrevivência. Pense no que isso significa. O mecanismo de reparo do DNA do tubarão é inteligente o suficiente para priorizar. Se uma célula tem recursos limitados e não consegue reparar tudo, ela se concentra nos genes mais importantes, aqueles que mantêm a célula viva e funcional. Isso impede o tipo de falha catastrófica que se observa em mamíferos idosos, onde sistemas críticos entram em colapso porque seu código genético subjacente foi corrompido de forma irreparável. E há mais uma peça para o quebra-cabeça. Algo tão bizarro que revela o quão alienígena é realmente a biologia dos tubarões da Groenlândia. Eles estão nadando com anticongelante no sangue. Literalmente. Compostos químicos que impedem a formação de cristais de gelo em seus tecidos. O Oceano Ártico, onde esses tubarões vivem, fica tão frio que o sangue de peixes comuns congelaria completamente. Para sobreviver nesse ambiente, os tubarões da Groenlândia produzem altas concentrações de dois compostos: ureia e óxido de trimetitlamina. Esses compostos reduzem o ponto de congelamento do sangue e dos tecidos desses animais, permitindo que permaneçam líquidos e funcionais, em temperaturas que matariam qualquer outro grande predador. Mas eis a inesperada ligação com a longevidade. Esses mesmos compostos anticongelantes parecem ter efeitos protetores sobre proteínas e estruturas celulares. A ureia em altas concentrações atua como um chaperona química, ajudando as proteínas a manterem sua forma correta sob estresse. O óxido de trimetilamina neutraliza os efeitos desestabilizadores da ureia, ao mesmo tempo que oferece proteção adicional contra danos às proteínas. Em conjunto, esses compostos criam um ambiente celular incrivelmente resistente ao tipo de dano que normalmente se acumula com a idade. É como se o tubarão tivesse desenvolvido acidentalmente um mecanismo de longevidade enquanto resolvia um problema completamente diferente. Eles precisavam de anticongelante para sobreviver nas águas do Ártico. Mas o anticongelante que desenvolveram também acaba protegendo contra o envelhecimento. Isso é a evolução dando sorte. A solução de um problema, resolvendo inadvertidamente outro, completamente diferente. E quando você combina todos esses mecanismos, o metabolismo extremamente lento, as proteínas resistentes a danos, o reparo aprimorado do DNA, os efeitos protetores dos compostos anticongelantes, você obtém algo sem precedentes. Você obtém um animal que envelhece tão lentamente que parece quase não envelhecer. Mas há um outro aspecto da biologia do tubarão da Groenlândia, que é ainda mais estranho do que sua extrema longevidade. E compreendê-lo revela algo profundo sobre as concessões necessárias para viver 500 anos. Todos os tubarões da Groenlândia que nadam no Oceano Ártico são cegos. Não cegos metaforicamente ou com visão deficiente. Cegos de fato, funcionalmente. Seus olhos estão cobertos de parasitas. Pequenos crustáceos chamados copepodes se fixam às córneas do tubarão, pendendo diante dos olhos como ornamentos grotescos. Esses parasitas causam danos permanentes ao tecido ocular, destruindo a capacidade do tubarão de enxergar com clareza. E os tubarões não podem fazer nada a respeito. Não conseguem raspar os parasitas. Não conseguem produzir uma resposta imunológica forte o suficiente para matá-los. Simplesmente nadam na escuridão absoluta com os parasitas,
devorando seus olhos, caçando com sucesso apesar de não conseguirem enxergar suas presas. Isso parece uma desvantagem catastrófica. A visão é como a maioria dos predadores localiza suas presas. Como você pode caçar com eficiência se for cego? Mas eis a ligação com a longevidade extrema. O sistema imunológico do tubarão da Groenlândia é fraco. Deliberadamente, sistematicamente fraco. E essa fraqueza é parte do motivo pelo qual eles vivem tanto tempo. Um sistema imunológico forte é dispendioso. Requer energia constante para manter as células imunológicas, produzir anticorpos, detectar ameaças e responder agressivamente a infecções e parasitas. Essa energia precisa vir de algum lugar. Para a maioria dos animais, ter um sistema imunológico robusto compensa o custo, pois infecções e parasitas podem ser fatais rapidamente. Mas para o tubarão da Groenlândia, que vive em águas quase congelantes, com um metabolismo extremamente lento, manter um sistema imunológico forte exigiria energia que ele não pode desperdiçar. Então, a evolução fez uma concessão. O sistema imunológico do tubarão opera com capacidade mínima. Ele não consegue combater parasitas de forma eficaz. Não consegue eliminar infecções tão rapidamente quanto outros tubarões. Mas, em contrapartida, conserva enormes quantidades de energia que podem ser redirecionadas para a manutenção e reparação celular. Este é um dos princípios fundamentais da extensão da vida, revelados pela biologia do tubarão da Groenlândia. A longevidade exige concessões. Não se pode maximizar tudo simultaneamente. Os recursos são limitados, e a energia gasta em um sistema é energia que não está disponível para outro. O tubarão da Groenlândia sacrificou sua função imunológica e acabou cego e vulnerável a parasitas. Mas ganhou 500 anos de vida. No fim das contas, ser cego acaba sendo um problema menor do que se imagina quando se vive na escuridão total. A 600 metros abaixo da superfície, não há luz solar. A visão é praticamente inútil. Os tubarões que conseguem enxergar e os que não conseguem operam no mesmo ambiente de escuridão total. Assim, os tubarões da Groenlândia evoluíram para caçar usando outros sentidos. Eles possuem linhas laterais incrivelmente sensíveis, órgãos que detectam mudanças de pressão na água. Eles conseguem sentir uma foca nadando a 15 metros de distância apenas pelas vibrações que ela cria. Eles possuem sistemas olfativos aprimorados, capazes de detectar a assinatura química de suas presas a distâncias notáveis. Sangue na água, o cheiro de um animal ferido, resíduos metabólicos. Tudo isso cria rastros químicos que o tubarão pode seguir. Eles possuem eletroreceptores, órgãos especializados que detectam os campos elétricos gerados pelas contrações musculares em animais de presa. Cada batida do coração, cada movimento muscular, cria um minúsculo sinal elétrico. O tubarão da Groenlândia consegue sentir esses sinais e usá-los para localizar presas com uma precisão impressionante. Esses sentidos compensam a cegueira de forma tão eficaz que os tubarões da Groenlândia permanecem predadores de topo, apesar de seus parasitas. Eles caçam focas, eles pescam, eles até se alimentam de carcaças de baleias, usando pistas químicas para localizar fontes de alimento na escuridão total. Mas isso revela algo crucial sobre sua estratégia de caça e por que ela funciona, considerando sua extrema longevidade. Os tubarões da Groenlândia não perseguem suas presas. Eles não conseguem. São muito lentos. Em vez disso, eles emboscam. Eles permanecem imóveis na água, conservando energia à espera. Uma foca passa nadando, completamente alheia ao fato de que um predador enorme espreita a poucos metros de distância. O tubarão detecta os sinais elétricos dos músculos da foca, rastreia-a usando sensores de pressão e ataca no exato momento em que a foca entra em seu alcance.
O ataque é explosivo. O tubarão, que mal se movia, de repente acelera, abrindo bem as mandíbulas e agarrando a foca antes que ela possa reagir. Então, o tubarão retorna ao modo de consumo mínimo de energia. Ele agora tem comida suficiente para durar semanas ou meses. Não precisa caçar novamente por um longo tempo. Então, volta a flutuar, esperando, conservando cada caloria possível. Essa estratégia de caça funciona devido ao ambiente em que vivem. O Oceano Ártico Profundo é tão frio e escuro, e o alimento tão escasso, que predadores velozes não conseguem sobreviver ali. O custo energético de nadar constantemente, procurar ativamente e manter a temperatura corporal elevada é proibitivo. Eles gastariam mais calorias caçando do que ganhariam com a presa capturada. Mas o tubarão da Groenlândia, com seu metabolismo extremamente lento e estratégia de emboscada, prospera. Ele quase não gasta energia enquanto espera. Quando captura uma presa, esse alimento o sustenta por longos períodos. Essa é uma adaptação extrema a ambientes extremos. E está diretamente ligada ao motivo pelo qual eles vivem tanto tempo. Porque um padrão está emergindo das pesquisas sobre longevidade em diversas espécies. Os animais que vivem mais tempo são quase sempre aqueles que habitam ambientes hostis onde a energia é escassa. Tartarugas em desertos onde o alimento é imprevisível. Baleias da Groenlândia em águas árticas, onde as calorias são escassas. Ratos toupeira pelados em túneis subterrâneos onde os recursos são limitados. Esses ambientes criam uma pressão evolutiva para sermos incrivelmente eficientes no uso da energia. E essa eficiência, esse minimalismo forçado no metabolismo, tende a estar correlacionado com uma maior longevidade. O tubarão da Groenlândia levou isso ao extremo. Ele vive em um dos ambientes mais pobres em energia da Terra. Água tão fria que o metabolismo se torna extremamente lento. Profundezas tão escuras que encontrar comida exige horas de espera paciente. Um ecossistema tão hostil que apenas os predadores mais eficientes sobrevivem. E, em resposta, desenvolveu uma biologia que opera com o mínimo de energia pelo máximo de tempo. Cada sistema otimizado para resistência em vez de desempenho. Metabolismo lento. Função imunológica mínima. Caça. Paciente. Proteínas resistentes. Reparo, de DNA aprimorado. Todas essas características trabalham juntas para criar um animal que não apenas sobrevive no Ártico Profundo, mas prospera ali por séculos. Mas isso levanta a questão mais importante sobre a longevidade do tubarão da Groenlândia. Se eles podem viver 500 anos, por que morrem alguma vez? O que realmente mata um tubarão da Groenlândia? A resposta é perturbadora. Nós realmente não sabemos. Os pesquisadores nunca documentaram a morte de um tubarão da Groenlândia, por velhice, de uma forma que permitisse estudar o que acontece de errado. Os tubarões que examinaram foram capturados acidentalmente, por operações de pesca ou encontrados já mortos, o que impossibilita determinar se morreram devido ao declínio relacionado à idade ou ao de uma outra causa. Não há evidências de que os tubarões da Groenlândia sofram de senescência, o declínio gradual das funções que caracteriza o envelhecimento em outros animais. Seus espécimes mais velhos não apresentam sinais de deterioração da saúde. Nenhuma falência orgânica óbvia, nenhum indício de que seus corpos estejam entrando em colapso. É possível que sejam biologicamente imortais. Não imortais no sentido de que não podem morrer, obviamente podem ser mortos por predadores, doenças ou ferimentos, mas imortais no sentido de que o próprio envelhecimento pode não os matar. Se você pegasse um tubarão da Groenlândia, saudável de 500 anos, e o protegesse de todas as ameaças externas, ele poderia viver por 600 anos, ou 700, ou 1000. Talvez não haja um limite máximo. Isso é chamado de senescência insignificante. E acredita-se que apenas alguns animais a possuam.
Algumas lagostas parecem nunca parar de crescer e não apresentam declínio relacionado à idade. Certas espécies de águas vivas podem reverter a estágios juvenis, potencialmente ciclando indefinidamente. Algumas espécies de tartarugas não apresentam aumento na taxa de mortalidade com a idade. O tubarão da Groenlândia pode pertencer a esse grupo exclusivo. Um animal que cresce lentamente, amadurece lentamente, reproduz-se lentamente e pode nunca morrer de velhice, se fatores externos não o matarem primeiro. E isso tem implicações profundas para a compreensão do próprio envelhecimento. Porque se o tubarão da Groenlândia consegue evitar a senescência por 500 anos ou mais, isso prova que o envelhecimento não é inevitável. Não é uma lei fundamental que todos os seres vivos devam eventualmente se deteriorar. O envelhecimento é um conjunto de processos biológicos, como danos oxidativos, degradação de proteínas, acúmulo de mutações no DNA e disfunção celular. E esses processos podem ser retardados, combatidos e potencialmente interrompidos por completo. O tubarão da Groenlândia é a prova de conceito. Uma evidência viva de que a biologia dos vertebrados pode ser configurada de maneiras que prolongam drasticamente a expectativa de vida e possivelmente eliminam o envelhecimento por completo. E os cientistas que estudam esses tubarões estão descobrindo mecanismos que podem ser aplicáveis a outras espécies, talvez até mesmo a humanos. As estruturas proteicas que resistem à glicação podem orientar o desenvolvimento de medicamentos que previnam danos proteicos relacionados à idade. Os sistemas aprimorados de reparo do DNA podem revelar novas abordagens para a prevenção e o tratamento do câncer. As estratégias de supressão metabólica podem sugerir intervenções para doenças relacionadas à idade e associadas à disfunção metabólica. Isso não é ficção científica. É engenharia reversa da biologia já existente, utilizando os mecanismos que a evolução descobriu por meio de tentativas e erros ao longo de milhões de anos e adaptando-os para fins médicos. E o tubarão da Groenlândia nadando às cegas e lentamente pela escuridão do Ártico, sobrevivendo por meio milênio, representa um dos estudos de caso mais promissores na pesquisa sobre longevidade. Porque não se trata apenas de viver mais tempo do que outros vertebrados. Trata-se de manter suas funções ao longo de todo esse período. Um tubarão da Groenlândia de 500 anos não está apenas cambaleando à beira da morte. Ele ainda está caçando, ainda está se reproduzindo, ainda está atuando como um predador de topo funcional. Não se trata de prolongar a vida com prolongar o declínio. Trata-se de prolongar a vida com saúde, mantendo-se capaz e funcional ao longo de séculos de vida. E é isso que torna a biologia do tubarão da Groenlândia tão valiosa de se compreender. Eles não estão apenas sobrevivendo por 500 anos. Eles estão prosperando por 500 anos. Todos os mecanismos que utilizam para alcançar isso. O metabolismo ultralento que minimiza os danos oxidativos. As proteínas resistentes a danos que mantêm a função ao longo dos séculos. O reparo aprimorado do DNA que impede o acúmulo de mutações. Os compostos anticongelantes, protetores que estabilizam as estruturas celulares, as compensações energéticas que sacrificam a função imunológica em prol da manutenção celular. Todos esses representam alvos potenciais para intervenções de longevidade em outras espécies. Não podemos replicar toda a biologia deles. Os humanos não podem reduzir o metabolismo ao nível dos tubarões da Groenlândia sem morrer. Não podemos inundar nossa corrente sanguínea com compostos anticongelantes. Não podemos aceitar ser cegos e vulneráveis a parasitas. Mas talvez possamos aproveitar partes da estratégia deles. Aprimorar nossos sistemas de reparo de DNA. Desenvolver medicamentos que protejam as proteínas da glicação.
encontrar maneiras de otimizar a manutenção celular sem consequências devastadoras. O tubarão da Groenlândia é um exemplo de longevidade extrema. E estamos apenas começando a decifrar como eles conseguem isso. Então, como é possível que o tubarão da Groenlândia viva por mais de 500 anos? Vive em ritmo lento. Cada sistema do seu corpo opera em níveis mínimos sustentáveis, queimando o mínimo de energia possível e gerando o mínimo de danos oxidativos. Ela protege suas proteínas por meio de estruturas moleculares que resistem à glicação e à degradação que destroem a função celular em outros animais. Ela repara seu DNA com sistemas aprimorados que mantêm a integridade genética ao longo dos séculos, prevenindo o acúmulo de mutações que levam ao câncer e à disfunção celular. Utiliza compostos anticongelantes necessários para a sobrevivência no Ártico, que, por coincidência, também oferecem proteção celular contra danos relacionados à idade. Ela faz escolhas difíceis, sacrificando a função imunológica e ficando cega por causa de parasitas, mas redirecionando essa energia conservada para manutenção e reparo. E vive em um ambiente tão hostil que apenas a eficiência extrema permite a sobrevivência, criando uma pressão evolutiva que selecionou os próprios mecanismos que possibilitam a longevidade extrema. O tubarão da Groenlândia não evoluiu para viver 500 anos porque uma vida longa fosse vantajosa. Ele desenvolveu uma biologia ultra eficiente para sobreviver nas profundezas do Oceano Ártico. E essa eficiência resultou em uma longevidade que supera a de qualquer outro vertebrado na Terra. É a evolução resolvendo um problema e, acidentalmente, criando algo extraordinário. Um animal que parece quebrar as regras do envelhecimento, que mantém suas funções em escalas de tempo que abrangem civilizações humanas, e que talvez nem mesmo tenha uma expectativa de vida máxima. Cada tubarão da Groenlândia, que nada na escuridão neste momento, poderia estar vivo quando Colombo navegou para as Américas. Quando o Império Azteca caiu. Quando Galileu olhou através de seu telescópio. Quando Napoleão invadiu a Rússia. Eles estavam lá, à deriva nas águas do Ártico, caçando focas, sobrevivendo, enquanto a história da humanidade se desenrolava no mundo acima. E provavelmente ainda estarão lá, daqui a séculos, muito depois de todos os que estão vivos hoje terem desaparecido. Ainda nadando, ainda caçando, ainda desafiando todas as nossas suposições sobre quanto tempo um vertebrado pode viver. Isso é biologia extrema. É a vida no limite absoluto do que os sistemas celulares podem sustentar. E é por isso que o tubarão da Groenlândia representa um dos estudos de caso mais importantes na ciência da longevidade. Porque isso prova que 500 anos não é apenas possível, é real. Está acontecendo agora mesmo, na escuridão profunda do Ártico, em um animal que parece que deveria ter morrido há séculos, mas continua nadando. E se pudermos entender como isso acontece, poderemos descobrir que os limites que presumíamos serem fundamentais, que o envelhecimento é inevitável, que o declínio celular é inescapável, que a expectativa de vida é determinada pela biologia, não são limites de fato. São apenas problemas à espera das soluções certas. E o tubarão da Groenlândia já as encontrou.